Fala, Krypton, beleza? Então, galera, bora botar aqui no gráfico do BTC, ó. Você vê que teve a recuperação aqui de prontidão, né, do BTC atualmente. E o que, é que nós podemos tirar aqui de aproveitamento das informações, ó? Atualmente, ó, média móvel 100 é a grande resistência da vez, beleza? Então, desde o período da queda que ela teve lá, período de dezembro de 2021, ela fez uma curva, né? Essa curva veio a cair, a romper, e agora ela está fazendo agora um reteste para tentar bater de frente com ela nesse gráfico diário. Então, atualmente, ó, ela teve uma recuperação muito boa, beleza? Ela está de contra a situação aqui agora. E você percebe que, ó, que o RSI dela, ó, força subindo e o MACD também de força subindo, né, tendência de alta, certo? Então isso aqui é um ponto positivo agora no gráfico diário. Se pegarmos o gráfico semanal, ó, olha como é que está correspondendo a análise. Ó, situação de reversão no gráfico semanal, é longo prazo, certo? Você pega aqui, ó, volumes do MACD recuperando firmemente, ó, denotando realmente uma possível reversão acontecer pelo período desse final deste mês de março até o início de abril. Né? A gente poder aí ver essa situação acontecer caso venha a ser rompida, né? E tudo mais. Ó. E aqui você pega aqui, ó, na força relativa, subindo. Isso denota positividade para o BTC, pelo menos no aspecto de curto prazo. Beleza? Então o que acontece? Ó? Você vê que aqui tem um cenário triangular, né? E justamente esse cenário de triângulo que, a meu ver, pode ser rompido ou não. Isso vai denotar, ó, que aqui, ó, no gráfico semanal, você já percebe que é diferente. Ó. Temos a média móvel 100, ela se torna o suporte propriamente dito. No gráfico diário, ela se torna a resistência lá. Então, por isso que aqui é interessante avaliar os dois cenários, tanto no gráfico semanal quanto no gráfico diário. E nesse atual momento, apresenta para nós que ela está bem próxima aqui do suporte, né? E que pode ser sim uma grande chance de ela ficar aqui nessa zona para poder testar tanto o suporte aqui no gráfico semanal, quanto bater a resistência lá no gráfico diário. Beleza? Se pegarmos a situação do Moore Multiple, aqui, ó, deixa eu atualizar para vocês verem aqui como é que está a situação do Power Multiple, que é a mineração, certo? Das questões aí, né, da fonte energética e dos mineradores aí, sempre guardando essa oferta para vender mais tarde. E atualmente, ó, recuperando para poder ser vendida a longo prazo. Isso por enquanto, certo? Então a gente não pode ter a certeza absoluta, até porque temos essa situação aqui, né? Ó. Essa grande resistência aqui, né? Ó. Essa parte de baixo, essa tendência de baixo aqui, ó. Então, no presente momento, se a gente pegar aqui, por exemplo, deixa eu botar um pouco mais próximo, para vocês perceberem aqui no gráfico, ó. Aqui no gráfico vocês viram, ó, leve subida do Power Multiple. E ele parou justamente aqui em torno dos 0,74 pontos, certo? Isso é bom porque está denotando, por enquanto, força, né, de oferta para os mineradores segurar, né, e não vender, não despejar para o mercado de varejo e o mercado em geral. Beleza? Então, bora olhar aqui no gráfico da ADA Cardano. Você percebe também que está tendo uma coisa muito interessante. ADA USDT, lá aqui nesse par aqui, ó. Olha aqui, ó. Interessante, ó. Você vê que ela teve recuperação no gráfico semanal, ó. Uma vela grande aqui verde, né, ó. E também denotando aqui uma leve recuperação também, ó, na parte aqui do MACD. Né, ó. Começou a ficar claro. O volume claro representa um pouco de clareza, né, que pode se estender para um cenário positivo no longo prazo, médio prazo. Então, no momento atual, tanto no RSI também, denotando fundo, né? Esse fundo também serve também como um ponto positivo para a da USDT. Haja vista que se esse fundo aqui for justamente uma parte alegre, né? Para a gente poder pegar, cadê o pincel? Tá aqui, ó. Se ele pegar essa zona aqui, ó, e servir como força, né? Já que aqui é um fundo, podemos pegar uma força aí compradora aí para poder levar o preço para as zonas mais altas. E também subir, né? Ó, querendo aproveitando aí a região. Beleza? Então, galera, eu acho interessante que é uma matéria bem relativa em relação ao que está acontecendo atualmente, falando sobre as questões aí macroeconômicas, né? Você vê aí
que tem muita gente colocando imposições contra a Rússia. Será que isso é positivo no longo prazo para o Bitcoin ou negativo? Então bora ver aqui, ó. Bora avaliar aqui. Nessa matéria aqui da Crypto Slate. Cheguei a ver ela, li completamente a matéria. E teve aqui, certo, uma entrevista com o fundador da BitMEX. Eu também avaliei aqui a opinião dele, achei bastante interessante, ó. Porque ele fala que temos aqui a guerra na Ucrânia e as sanções. Está acontecendo. Então bora avaliar quem é que está, certo, definindo esta guerra. É o euro-dólar, certo? E no euro-dólar tem mais o quê? O petrodólar, certo? Quem comanda ainda a parte do petróleo é o petrodólar, certo? Mesmo que a Rússia tenha grande parte ainda das questões aí de reservas aí de gás, de insumos, trigo e tudo mais. Beleza? Cevada, produção, fertilizantes, certo? Então o que é que acontece? Os outros países, pessoal, como eles perceberam que estão armando o sistema financeiro contra a Rússia, fica claro e evidente para outros países olhar isso também. Eles veem, opa, isso não é neutro. O atual sistema financeiro não é neutro. Estão utilizando a hegemonia do dólar para combater uma moeda estrangeira. Então, a guerra não é só bélica, pessoal. Essa guerra não chega nem a ser tão um conflito tão exagerado quanto as guerras mundiais. Mas você percebe que, que existe pessoas morrendo também. Mas o que é interessante perceber é o quê? Que a guerra já não é só bélica. A guerra também é monetária. Se a guerra é monetária, também tem guerra biológica. Como vocês podem ver, acontece de todas as formas. Certo? Então a guerra hoje em dia também é invisível. Ok? Então o que acontece? Ó? Para a Rússia e outros países que observam o estado das coisas, isso é suficiente para eles perceberem, perderem a confiança na rede monetária digital global, dando origem a uma ordem monetária dominada por ouro e Bitcoin. Ok? Então bora lá. Então eles não querem depender do dólar para sempre. Haja visto que se acontecer isso outras vezes no futuro, eles não querem estar lá para ver isso. Beleza? Então eles vão, em vez de depender desse sistema financeiro global, eles vão procurar alternativa. Opa, e quais são as alternativas atuais? Temos várias. Inclusive, uma que vai ser bem interessante, de acordo com o que ele apresentou. Aqui, ó. Se temos sanções impostas à Rússia, atenção. Quem é o parceiro da Rússia bem próximo a ela? A China. A China está promovendo o Yuan digital. Pode ser uma moeda alternativa para acordos transfronteiriços. Ele não precisa de outras moedas para poder fazer isso. Certo? Não precisa do sistema internacional ligado à Europa e os Estados Unidos para poder fazer as suas transferências, suas transações monetárias. Beleza? Então, o que é que isso significa? Que se isso for feito, significa que países ao redor do mundo se tornariam menos dependentes do sistema financeiro dominado pelo Ocidente. E quem é o Ocidente, pega a Europa e arrasta tudo para cá. Estados Unidos, escambau, França, Itália, porra toda. Então você pega, à medida que buscam alternativas viáveis em todo o mundo, isso pode ser o fim provável da hegemonia do dólar americano. Beleza? Então, ó, a decisão da Arábia Saudita de vender petróleo, a China comercializar o yuan chinês, é uma evidência do declínio do poder do país. Pra você ter ideia como é que tá o raciocínio, beleza? Tem toda uma parada, pessoal. Você tem que estar pensando, tem que estar pesquisando tudo. E ver o que está podendo tirar, né, dessas ideias algo para o futuro. Isso pode acontecer, beleza? Você pega aqui a matéria, por exemplo. Ó. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui os dados, certo? Ó. Aqui as questões aqui das moedas de reserva mundial, da história que aconteceu,
certo? No mundo, qual foi a primeira moeda mundial? Olha que interessante essa matéria aqui, ó. Por quê, ó? Porque neste gráfico mostra que poucas moedas de reservas globais passam dos 100 anos e acontece uma mudança iminente. A provável substituição delas, ó. E que serão possivelmente ativos digitais baseados em blockchain, beleza? Não duvide dessa perspectiva. E aqui, ó, qual foi a primeira moeda mundial? Foi do Portugal. Beleza? Teve uma sucessão, teve uma crise lá, beleza? Da União Iberiana. E depois disso passou a ter, né, a Espanha, sendo a segunda moeda como reserva mundial. A primeira, 80 anos, de 1450 até 1530. Depois passou 110 anos para ser Espanha, 1530 para 1640. E a outra, Holanda, 80 anos depois, de 1640 a 1720. Então você pega aí no gráfico aí, ó. Depois veio a França com a Guerra Napoleônica, 1720 para 1815, Revolução Francesa. E depois você pega a Inglaterra, né, de 105 anos depois, veio 1815 para 1920. Então você pega aí toda a resenha. Teve aquela situação, né, da iminência também da Segunda Guerra Mundial e que começou a surgir 110 anos depois o dólar americano. 110 anos também. De 1920 para possivelmente 2030. Então qual será a moeda reserva mundial quando chegar 2030? A perspectiva, certo? Estamos bem próximo daí. E toda vida que chega a mais ou menos 100 anos tem uma mudança de uma hegemonia. Acaba-se a hegemonia de uma moeda e surge outra. Essa é uma perspectiva de longo prazo. Beleza? Então fique ligado aí, ó. A gente vai continuar tendo outras resenhas aí relacionadas a isso aí, macroeconômicas, e que pode ser interessante para nós avaliarmos a situação, né, do mercado em geral. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já comenta aqui embaixo, beleza? Esse canal que está tendo um bombardeio de não engajamentos, não está tendo muita expansão, então estou fazendo esse trabalho quase que de graça. Então qualquer coisa que você puder fazer aí, ó, comentar, compartilhar, curtir, já ajuda esse canal, beleza? Então lá na frente já é outra perspectiva. Eu espero que esse canal cresça bastante, mas até lá é esse sacrifício que eu tenho que fazer para vocês aí, beleza? Então, tamo junto, só o começo. Se você gostou desse vídeo, de novo, deixa seu like, comenta e até a próxima, beleza?